Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está aguardando ansiosamente o arrebatamento da igreja, diga eu, pastor. Aleluia. Quem vai ficar aqui na terra para a grande tribulação, levante a mão e fala, pastor, eu estou aguardando ansiosamente a grande tribulação. Tem algum pós-tribulacionista aqui hoje? Não, né? Meus irmãos, tomem um assento de vocês para a glória de Deus. Hoje nós vamos adentrarmos dentro de um assunto enquanto já está pronto, né? Você tá aí, né, Medianita? Paz, glória a Deus. Eu quero com vocês, irmãos, fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Livro do Apocalipse. Glória a Deus. Friozinho abençoado, né? Mas foi o grupo de pessoas que o Senhor preparou hoje para estar conosco. Eu creio que nós sairemos daqui cheios do conhecimento do Senhor, melhores servos de Deus, com muito mais compromisso, com muito mais seriedade, diante de uma revelação tão profunda como a palavra do Senhor. Para aqueles que nos acompanham também, para a glória de Deus, semana que vem estará presente conosco aqui pastor Silas Dourado, irmãos. Ele é especialista nesta área da escatologia, um grande homem de Deus, vamos aprender muito com ele. E ele vai falar de uma guerra chamada Gog e Magog, guerra essa que tem um grande impacto na Bíblia Sagrada. Só quem estuda a Bíblia sabe da importância dessas profecias. Para aqueles que levam uma vida cristã, como diz o pastor Marco Feliciano, alá vão ter, né? Não entende tanto a importância, o seu significado. Uma vez estudando a Bíblia, você verá a importância da doutrina, a palavra de Deus. Livro do Apocalipse, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero ainda corroborar na minha leitura o versos de número 19, que é a divisão do livro do Apocalipse. É a partir desse texto que a gente entende-se 1:19, melhor dizendo, desculpa. Capítulo 1, versos 19. É a partir desse texto que a gente consegue traçar a sua interpretação. 1:19 diz: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Curve tua cabeça, vamos orar. Papai do céu, nós estamos aqui perante ao Senhor, diante de uma revelação tão maravilhosa, tão profunda, e que a graça e o teu Espírito me conduza na noite deste dia, Senhor Deus, para instruir e ensinar os irmãos. Hoje nós procuraremos, Senhor, mostrar o panorama, ó Deus eterno, do livro do Apocalipse, não de forma exaustiva, sendo um livro tão enigmático e ao mesmo tempo, Senhor, com inúmeras revelações. O tempo proposto pelo dia de hoje não seria suficiente, Senhor, para esgotar o assunto ou o tema vigente, mas tenho certeza que as bases que iremos, ó Deus, estabelecer aqui nesta noite, dará aos irmãos maior desejo e maior intensidade para estudar a Tua Palavra. Eu faço esta oração em o nome de Jesus, amém. Bate palma para Jesus aí. Livro do Apocalipse aberto. Glória a Deus. Irmãos meus, a gente quer iniciar. Vê se colocou o negocinho aí. Aleluia. Isso, acho que foi agora. Isso. A gente quer iniciar eu acho que o meu não está passando, é só você que passa.
É eu que estou passando mesmo? É eu mesmo que estou passando, irmão. Você está querendo me enganar. Está querendo me enganar. Glória a Deus. Eu queria começar falando para os irmãos e fundamentando que o que vai acontecer no livro do Apocalipse, as revelações que nós vamos aqui procurar interpretar, ela nunca aconteceu na história e veremos isso provando para vocês. O caráter do livro do Apocalipse é um período de ira de Deus de forma muito grande. E eu queria, para começar, mostrar um pouco da natureza do que é este dia. Porque algumas pessoas que ouvem-me nesta noite estão caminhando a passos largos para este dia denominado de grande tribulação. Este é um dia que, uma vez estudando, eu me lembro de uma vez dando aula para jovem, quando eu era líder de jovens, o grupo Geimer. Lá na sede, eu dando esse estudo, uma jovem começou a chorar dentro da sala de aula pela a importância e o peso que esse assunto exerce. Mas eu queria com vocês mostrar um pouco das características deste dia, para que os irmãos entendam. Mas antes que eu estabeleça este grande dia, eu queria que você pensasse comigo. Você entende que o mundo que nós estamos vivendo está caminhando para Deus ou caminhando para o diabo? Eu vou perguntar de novo. Vocês acreditam que o mundo que vivemos hoje, quando eu digo mundo, o mundo lá fora, e alguns que fazem mau uso da mordomia cristã, que é o mau uso de administrar as coisas de Deus, você acredita que este mundo está caminhando para melhor ou caminhando para pior? Para pior. Uma vez que esse mundo caminha para pior, você entende que haverá de Deus uma punição para esse grupo de pessoas? Sim ou não? Então, eu vou precisar que você caminhe comigo nos textos da palavra de Deus. Eu falei, Espírito Santo, na introdução, queria deixar o Senhor me guiar. Então vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Quero ler com vocês 4 versos 17. Hoje eu vou pedir para a pastora Keren me ajudar. Eu vou citando os textos, Keren, você vai fazendo a leitura para a gente, por favor. Primeiro livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 4, versos de número 17 até o versos de número 18. 1 Pedro, capítulo 4, versos 17, versos de número 18. Glória a Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Olha que interessante. Ele está dizendo que o julgamento começará pela casa de Deus. Uma vez que esse julgamento começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de quem? Ao Evangelho de Deus. Eu acredito que o maior desejo da igreja e o maior daqueles que vêm para um culto aguardam a vinda do Senhor. Quem hoje está aguardando a vinda de Jesus aqui? A vinda de Jesus. Jesus fez uma promessa para nós. Vamos ver, Evangelho de João, capítulo 14. Vamos fazer. Hoje nós vamos andar pela Bíblia. Você que está enferrujado, não tem pego na Bíblia, hoje você vai desenferrujar, irmão. Evangelho de João, capítulo de número 14, o versos de número, deixa eu encontrar aqui, versos de número 2 e versos de número 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar,
viverei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que legal, ele fez uma promessa para mim e para você, dizendo que estaria preparando um lugar e que voltaria para nos resgatar e nos levar para estar com ele. Essa é a promessa do Senhor. Porém, no momento do seu retorno, nós vamos mostrar para vocês que nem todo mundo vai. Então tem gente que está aqui hoje dentro do culto, se Jesus voltar hoje, não sobe, se Jesus voltar hoje. Por quê? Porque a vida não condiz com a palavra de Deus. Então vamos ver este período. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos fazer a leitura do texto que está no versos 36. Evangelho de Mateus, capítulo 34, versos 36. 24, né? Capítulo 24, versos 36. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, crente. Caneta, papel, anota. Por favor, querem. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Continua, por favor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Continua, por favor. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixando o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Tá bom. Ele está falando que nem todo mundo vai. Um vai estar dois no campo, um é levado e outro ficará. Então ele está falando assim, a minha vinda, ela é semelhante aos dias de quem? De Noé. E o que eu estou querendo aqui já incutir na sua mente? Que antes de Deus derramar o juízo, Ele retira as pessoas piedosas. Antes de Deus trazer o juízo que Ele vai trazer, e nós veremos a magnitude, vamos mensurar o tamanho, é por isso que ela é chamada de grande. Ela não é qualquer tribulação, ela é chamada de grande tribulação. Essa grande tribulação é um período que Deus escolheu, um período específico na história, para julgar a humanidade, julgar os ímpios, e necessariamente preparar Israel para o encontro do Senhor. Este seria um dos propósitos da grande tribulação. Então eu já mostrei para você que nós estamos aqui. Hoje não falaremos sobre o arrebatamento. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse, mostrando como que ele funciona. Mas antes, eu quero com vocês fazer menção do livro de Joel. Vamos lá abrir em Joel. Joel, capítulo de número 1. Joel, capítulo de número 1. A gente verá um pouco da natureza da grande tribulação. Joel, capítulo 1. Glória a Deus. Joel, capítulo 1. Como hoje os juniores vão ficar conosco, né? Os pais já ficam ligeiros aí. Se conversarem, chama pelo nome. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 1, versos 15. Leia para nós, querem? Joel 1,15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Olha, o dia do Senhor virá como uma assolação. Agora vamos ver o Joel 2, 1 e versos 2. Joel ainda, capítulo 2, 1 versos 2. Presta atenção, irmãos,
eu estou aqui mostrando as características deste dia. Eu estou mostrando para vocês, porque quando a gente chegar no livro do Apocalipse e começar a fazer a interpretação, os irmãos vão observar. Vamos lá, livro de Joel, capítulo de número 2, versos 1 e versos 2. Joel, capítulo 2, versos 1 e versos 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Calma aí, tremam todos os quê? Porque o dia do Senhor vem e já está o quê? Perto. Pode acontecer que nem esse culto termine. Jesus pode voltar. Tem gente que ainda não batizou. Tem gente que ainda não desceu as águas. Tem gente que não entregou a vida ainda para Jesus. Tem gente que não largou o pecado de estimação. Mas está aqui hoje. Deus tem obra na minha vida. Você sabia disso? Que lindo. Que fofinho que Deus tem obra na sua vida. Eu não sabia não que Deus tem obra na sua vida. É lógico que Deus tem obra contigo, filho. Calma. Versos 2. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Só até o versos de número 2. Dias de treva, de escuridão, dia de nuvens, densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. A característica desse período, ela é tenebrosa. Jeremias, o profeta, capítulo 30, verso 7, também corrobora, falando sobre a natureza da grande tribulação. Vamos ver. Livro de Jeremias, capítulo 30, faz tempo que você não pega na Bíblia assim, né, meu irmão? 30, verso 7 do livro de Jeremias. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de todo o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Olha aí, volta no verso 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve semelhante. É tempo de angústia para quem? Ele, porém, será salvo. Haverá da parte de Deus escapes para remover, salvar os judeus. Porque nós daqui a pouco veremos o impacto dessa grande tribulação. Agora vem comigo aqui, vem comigo. Quando Deus quando Deus destruiu o mundo através do dilúvio, Deus exerceu misericórdia, sim ou não? Antes de destruir a terra, sim ou não? Quem Deus levantou? Noé, um pregoeiro da justiça, esperou um tempo enquanto a arca era preparada. Como não houve arrependimento, Deus colocou Noé e sua família na arca e trouxe o dilúvio e matou todo mundo. Primeiro episódio. Eu também tenho um segundo episódio. Esse foi através da água. Vamos mostrar através do fogo e enxofre. Cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por ela e Deus falou: se tiver lá 5 por amor a esta cidade, eu não a destruirei. Quem nós tínhamos lá? Ló e a esposa e as duas? Tinha quanto lá, irmão? Se tiver 5 eu não destruo. A coisa estava tão feia que a esposa de Ló queria tanto ir embora de lá que olhou para onde? Se transformou no quê? É isso que acontece com um crente que olha para trás, paralisa. Mas antes de Deus destruir a cidade, Deus removeu a família dele. Então já libera uma palavra para a tua vida.
Hoje o Espírito do Senhor me trouxe aqui para falar para você que antes dessa grande tribulação acontecer, o Senhor quer te salvar, o Senhor quer te transformar, o Senhor quer limpar sua alma, o Senhor quer fazer uma obra na sua vida. E Ele tem usado este altar, o púlpito desta igreja, através de inúmeras pessoas que sobem aqui para te alertar. Então coloca a sua casa em ordem, porque está chegando o dia do Senhor. Uma vez que nós estabelecemos esse primeiro princípio, a gente começa a olhar e falar: pastor, então está vindo um período de grande tribulação. A gente vai ver um pouco dessa natureza da grande tribulação. Quem aqui entende e consegue interpretar o livro do Apocalipse, levante a mão para me ver. Temos aqui aproximadamente 2 pessoas, uma que está assim ainda. Glória a Deus por isso. Então a gente vai começar a mostrar para vocês como que funciona. Antes, a gente vai falar aqui um pouco. O livro do Apocalipse, ele tem uma forma de interpretá-lo. Tem uma forma do quê? Interpretá-lo. E são chamados de escolas da interpretação. Diga, escolas da interpretação. Existe a escola preterista, que é a escola que entende que o livro do Apocalipse era para a época vigente. Uma vez que essa época acaba, esse livro do Apocalipse se cumpriu aonde? Lá no passado. Mas a gente verá que não há possibilidade de todas as descrições ter se cumprido no passado. Existe uma escola também chamada idealística, mística, que procura interpretar o livro do Apocalipse através de símbolos, de espiritualização. Você não espiritualiza o texto para interpretá-lo. O texto tem que ter uma base, porque Deus é homem de uma ou 2 palavras. De uma palavra. Então eu tenho que procurar o sentido do texto. Outra escola também, denominada de escola progressista ou histórica, ela entende que o cumprimento se deu ao longo da história, é no futuro. Essa escola procura, é muito pertinente essa escola também, a adventista do 7º dia, na pessoa do Rodrigo Silva, que em termos de arqueologia, Rodrigo Silva e a igreja adventista fazem um bom papel, mas no que tange a doutrina, a ensinamento bíblico, nós divergimos porque eles são denominados de uma seita pseudo-cristã. Então crente não estuda a Bíblia com adventista. Eu vou falar de novo, crente não estuda a Bíblia com quem? Com adventista. Então você tem pastor, você tem igreja, procura o seu pastor. Se você congrega comigo, eu estou disponível para te ensinar, sem falar dos demais pastores que aqui também tem competência para isso. Essa escola, ela entende que o livro do Apocalipse foi se cumprindo ao longo da história. Mas como veremos, algum momento já aconteceu de alguma estrela cair do céu? O sol se transformar em sangue? Vai acontecer uma praga no livro do Apocalipse que vai morrer a 4ª parte da terra. Se neste período tiver 6 bilhões de pessoas, 1,5 milhão vai morrer. Uma praga, estou falando de uma. Tem 21 aqui para a gente estudar. Quem quer ir para a grande tribulação? Fala assim, eu estou aqui, pastor, disponível. Tem alguém? Ah, não quer, né? Então você vai observar que não dá para colocar a igreja nesse período e nem necessariamente cumprir-se no passado. Agora tem uma escola chamada de futurista. A escola futurista é uma escola que entende que o livro do Apocalipse já se cumpriu uma parte dele e a sua maioria cumprirá onde? No futuro. Então, caminhando dentro dessa linha de raciocínio, eu não sei se você consegue enxergar tão bem aí, mas aqui nós temos o capítulo 1 e o capítulo 3, e aqui o capítulo 4 a 22, que ainda não se cumpriu. Então vamos ler. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versos de número 19. 19 do livro do Apocalipse. Aqui está a chave da interpretação do texto, do livro. Olha que diz, ó, escreve as coisas que tem visto. Vamos parar por aí. Ó, olha bem para mim aqui.
Para quem não sabe, João estava preso. João estava o quê? Preso. Por causa do quê? Por causa da palavra de Deus. Ele estava preso numa ilha. Você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Nunca na ilha você vê a ilha. Tem que sair da ilha para ver a ilha. Ele foi levado para esta ilha através de barcos com dificuldade. Como alguém foge de lá, pastorzão? Se o mar Mediterrâneo é dominado pela lagoa romana. É uma lagoa romana, melhor dizendo. Ou seja, eles comandaram tudo, porque neste mar Mediterrâneo a gente tem a África, eu tenho a Ásia, eu tenho a Europa. Os 3 continentes. Roma dominou tudo. Quem vai conseguir fugir da ilha de Patmos? Ele foi lá simplesmente por ser um pregador da palavra de Deus. Mas lá na ilha de Patmos, o Senhor se apresentou para João e revelou para ele o livro do Apocalipse. E nessa revelação, olha que o texto diz, versos 19: escreve as coisas que vistes. Vamos ver o que ele viu? Versos de número 20, querem? Lê para nós. Apocalipse 1:20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Eu estou aqui começando com você a explicar para você como que interpreta o livro do Apocalipse. Diga comigo, o livro do Apocalipse é dividido em 3 partes. As coisas que vistes, as coisas que são e as que depois dessa hão. Quais foram as coisas que ele viu? O versos 20. 7 estrelas, 7 castiçais, os 7 anjos, que são as 7 igrejas. Então foi isso, escreve o que você viu. Ele vê também a visão do Senhor. Agora a gente verá as coisas que são. E quais são as coisas que são? Olha que interessante, do capítulo 2 até o capítulo 3, é as coisas que eram, as coisas que são. Diga comigo, as 7 igrejas da Ásia. Quem veio aqui no dia do estudo bíblico que nós falamos das 7 igrejas? Você lembra? Você lembra? Eu não sei se você parou e analisou quando eu expliquei que a primeira igreja, que é a igreja de Esmirna, era uma igreja perseguida. Era uma igreja o quê? A última igreja, que é a igreja de Laodiceia, é uma igreja rejeitada. Você entende que de perseguição para rejeição, diga comigo, passou-se um tempo. Irmãos, aqui é muito sério. A igreja caminha para os passos de Laodiceia. A igreja que começou na época dos apóstolos, uma igreja perseguida, que eram mortos, lançados na arena. Irmão, para ser crente naquela época, irmão, eu vou falar para tu, irmão, tinha que ser homem, tinha que ser mulher de verdade mesmo. Porque eu vou falar para você, irmão, a casa era confiscada, você era perseguido, torturado, morto. Para ser crente, irmão, é por isso que os apóstolos que viram a Jesus ressurreto não poderiam negá-lo. Mas hoje a igreja está caminhando a passos largos para ser a igreja de Laodiceia. Vamos ver a igreja que vai ser rejeitada pelo Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versos de número 14. Leia para nós, pastora Keren, do 14 até o 20. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçada e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes
brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Olha aqui, a igreja que está sendo rejeitada aqui, ela é autossuficiente. Diga comigo, uma igreja rica. Uma igreja que está cega espiritualmente, porque Deus falou para ela assim, ó: eu preciso que vocês comprem de mim colírio, para que vocês consigam ver que vocês estão nu. Como que alguém não percebeu que está nu? Diga comigo, está cego. Característica da igreja que vai ficar para a grande tribulação. Diga comigo, falta de santidade, cegueira espiritual e morto espiritualmente. Você não é nem quente e você não é nem frio, mas você é o quê? Vomitar-te. Esta igreja da Laodiceia, Jesus não estava dentro da igreja. Versos de número 20, põe para mim por favor, 20. Eis que estou à porta e... Porque as suas atitudes, as nossas atitudes, colocam o Senhor para o lado de fora. Eu estou... Irmão, como que uma igreja que deveria ser o corpo de Cristo e ele sendo o cabeça, coloca o anfitrião para o lado de fora? Que igreja é essa que Jesus não está nela? E é igreja rica, hein, irmão? Igreja rica está assim, não está não? Tem tudo lá, só não tem Jesus, só não tem evangelho, só não tem conversão, só não tem arrependimento. Cega espiritualmente. E o que chama a atenção é agora que a gente vai para a terceira parte da interpretação do livro. Porque você tem que escrever as coisas que você viu. O que ele viu? Os 7 castiçais, as 7 estrelas, os 7 anjos. Escreve as coisas que são. Era o período daquelas 7 igrejas. Agora você vai ver o próprio texto trazendo a terceira fase. Capítulo de número 4. Preste atenção o link. A igreja que é rejeitada. Agora a gente tem o capítulo 4. Eu vou ler. Preste atenção no detalhe. Ó, depois destas, olha que legal. Escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Ó, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta onde, irmão? Aqui é o arrebatamento da igreja. Depois destas coisas, a igreja que foi rejeitada, uma igreja que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, mas quem não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, vai ficar. Estarão 2 no campo, um ficará e outro será levado. Um estará 2 na cama, um ficará e outro será levado. Olha, depois destas coisas olhei, e eis que estava aberta uma porta no céu, e a primeira voz, como voz do quê? De trombeta, ouvi falar comigo e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então agora a gente está entrando num momento, diga comigo, estamos entrando num território que não se cumpriu ainda. Do capítulo 4 até o capítulo 22 não tem cumprimento na história. Não tem cumprimento na história. E a gente vai ver aqui e vamos começar a descrever esse período para vocês. Quando nós olhamos necessariamente o capítulo 4 e o capítulo 5, vai mostrar o trono de Deus, vai mostrar, né, como o próprio slide propõe, os futuros... não vou entrar nisso aqui, que não vai... esquece. Falei da grande tribulação. Diga comigo, quanto tempo durará a grande tribulação? Diga comigo, 7 anos. Vamos ver isso, livro de Daniel, capítulo 9, versos 27. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versos 27.
E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Povo santo, ó, ele firmará uma aliança com muitos por quantas semanas? 1 semana. O tempo não permite. Uma semana aqui é 7 anos, é as 70 semanas de Daniel. Se cumpriu 69, falta 1 semana. Numa oportunidade, falaremos sobre este assunto. Então falta quanta semana? Essa semana, ela vai ser dividida em 2 partes. Diga comigo, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Denominados de 1260 dias, ou necessariamente 42 meses. Eu não sei se dá para colocar uma calculadora aqui. Dá para pôr calculadora aí? Não dá, né? Vê se dá para colocar ao vivo uma calculadora, para a gente fazer o cálculo aqui. Quem é bom de matemática para ajudar a gente no cálculo? Se não der, tá tranquilo. Deu? Aumenta esse mistério aí, filho. Isso, filho. Pensa comigo que na cronologia bíblica, nós não temos 365 dias. O dia para os judeus é 360 dias, tá? Dentro da cronologia do judeu. Então, nós vamos fazer agora a conta. Quanto que dá, partindo do princípio que o ano tem 360 dias, 3 anos e meio? Qual é a conta? Me ajuda aí. Matemática eu sou ruim. Eu sou ruim da exata, eu sou das humanas. Faz a conta aí, varão, para a gente fazer, para dar em 3 anos e meio. Não, mas tem que fazer a conta. Eu quero que faça a conta. Como a gente faz essa conta aí? Cadê o povo da matemática aí? Fala aí, Douglas. Tá todo mundo falando. Graças a Deus que Jesus salvou suas vidas, irmão. Tá todo mundo igual o pastor aqui. Não, dá 3 anos e meio, ó, 1260 a 3 anos e meio. A nossa conta é fazer o ano judaico para falar que 3 anos e meio dá 1260 dias. Como que faz a conta? Um só vai explicar, fale. Mas estamos ruins, né, irmão? Mas deu aí. Deu aí, irmão. Eu vou ficar aqui gastando tempo. Diga comigo, 3 anos e meio, 1260 dias. Agora a gente vai fazer 42 meses. 42 meses. O mês é composto por 30 dias. Então, como que vai ser a conta? Me ajuda aí, irmão. Eu sou da matemática, não é comigo, não. 30 vezes 42. Faz aí, filho. 30 vezes 42. 30. 1260 dias. Que dá 3 anos e meio. Vamos para o livro do Apocalipse para você ver. Capítulo de número 12 no livro do Apocalipse. As expressões que tem
tá? Vamos começar mostrando para você o período de perseguição que o dragão faz contra Israel. 12 versos de número 6. Leia para nós. 12 verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Olha aí, 1260 dias dá quanto tempo? Agora vamos ver de novo as duas testemunhas que será levantada e o anticristo vai matar elas. E nós vamos aprender isso daqui, sem ser quarta que vem. Eu vou falar sobre os personagens da grande tribulação, dentre eles o anticristo. Qual é o número da besta? É o cartão de crédito? É a Nubank? É a Nubank? Livro do Apocalipse, capítulo 11, versos de número... Vamos ver as duas expressões, 42 meses e 1260 dias. Versos 2 e versos 3. Capítulo 11 do livro do Apocalipse, versos 2 e versos 3. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses dá quanto tempo? Diga comigo, 3 anos e meio. Versos de número 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quanto tempo? 3 anos e meio. Então a grande tribulação, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, que está em Daniel capítulo 9, 27. Ele vai fazer aliança com Israel durante, diga comigo, 7 anos. Na metade desses 7 anos, que é 3 anos e meio, ele vai fazer algo inusitado. Vamos ver o que ele vai fazer? Olha lá, livro do Apocalipse, não, Mateus capítulo 24. Mateus 24, versos de número 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Olha aqui. Existe uma... eu vou ler o texto. Coloca Marcos para mim agora. 13 e 14. 13 e 14. Esse é o período crucial da grande tribulação. Aqui, irmão, eu nem cheguei lá, calma. 13 e 14. Ora, quando virdes vós a abominação do assolamento que foi predito estar aonde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que se fujam para onde? Olha para mim aqui, olha para mim. Judeu adora imagem de escultura? Não, ele não adora, porque é um dos mandamentos, não fará ídolos, né? O anticristo vai fazer a sua própria imagem de escultura, e essa imagem de escultura vai falar, e vai ser colocado no templo em Jerusalém. Vamos ver. Livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Apocalipse, capítulo 13. Versos 15. 13 versos 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem, ela vai falar. Quando ela for posta dentro do templo de Jerusalém, aí eles vão falar assim, mas ele não é o Messias, ele não é o Messias que nós aguardávamos. Aí o texto falou, quem tiver no interior da casa, não saia. Orai para que não seja no sábado isso, porque judeu não anda muito tempo da sua casa no sábado. Toma cuidado para você não estar grávida naquele dia. Ai das grávidas, imagina a mulher grávida fugindo, irmão. Por quê? O que vai acontecer? Mateus capítulo 24. 24,
versos de número 15. Eu vou ler para vocês agora. Não, lê você, Kelly. Vai lendo, tá? Tá. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Tá bom. Irmãos, se passasse 1 minuto, 1 hora, o diabo matava todo mundo naquele dia. Ele é um período na Bíblia. Eu não sei o que eu vejo gente aliançada com o pecado, irmão. Pastores envolvidos Irmão, esses dias eu fiquei sabendo. Um pastor que veio fugido de um determinado estado, porque num sítio tinha um monte de pastores com um monte de prostituta. Era tipo assim, ligando, falou assim: eu quero a loira, traz a loira pra mim. Os caras tudo com arma na cintura. E à noite está lá: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Pastores com 2 famílias, mantendo 2 famílias. Gente dentro da igreja, irmão, uma coisa, fora da igreja outra. Tem gente mergulhado no pecado, vivendo uma vida, irmão, assim você já está no mundo. Só está perdendo tempo vindo para o culto. Perdendo tempo não perde, porque vindo para o culto, corre o risco ainda de Deus salvar a tua alma, transformar você, a palavra entrar sobre a tua vida. Então, tem gente caminhando. Eu nem comecei, vou começar agora, né? Porque eu estou falando que vou começar e não começo. É para dar essa atenção mesmo. É para dar essa atenção. Então, esse período é um período perigosíssimo. Aí, o livro do Apocalipse, já mostrei as 3 interpretações, as 3 divisões. Uma já se cumpriu, as 2 primeiras já se cumpriu, as coisas que ele viu, as coisas que eram e as coisas que vão acontecer. Capítulo 4, capítulo 5, João está chorando. João está o quê? João está chorando, por quê? Porque ele falou assim: tem um livro, um rolo com 7 selos, e não tem ninguém na terra, no céu, digno de desatar esse selo. E ele chorava demais, mas alguém chegou e falou assim: João, não chores. Não chore, João. Eis aqui o cordeiro, o leão da tribo de Judá, o que morreu, mas ressuscitou. Ele é digno de desatar os seus selos. Agora vai começar. Diga comigo, aperta o cinto aí, irmão. Fala pro teu irmão, aperta. Não fala não. Não pode falar. Diga comigo assim: aperte o cinto, que agora o chicote vai estralar. Irmão, esse dia é o dia da ira. Sabe aquele dia que você fala assim? Sabe que o dia que Deus falou assim: vai, extravasa. Posso? Vai. Obrigado, Senhor. De joelhos, sabe aquele dia que, se Deus falasse para você assim: ó, sabe o seu inimigo? Faz o que você quiser com ele. Eu estava assistindo o massacre da Serra Elétrica, Senhor. Misericórdia. Imagine, esse é o dia da ira. Irmão, diga comigo: o dia da ira é o dia que Deus desceu e falou assim: meu, acabou. Aí você vai ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Juízos na grande tribulação. Características do juízo. O interessante é que a gente tem 3 tipos de juízo aqui. Quantos tipos? 3. Diga comigo: selos. Diga comigo: trombetas. Diga comigo: taças. Diga comigo: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7, 7. Com mais 7. Nada da musiquinha. Você já pensou? Tenha 7 na bichinha, tá?
O número 7 no livro do Apocalipse, 7 igrejas, 7 anjos, 7 taças, 7 espíritos, 7 castiçais. O número 7 é o número da perfeição. O número do homem é o número 6. O homem foi criado no 6º dia, mas no 7º dia, que é o dia da completude, é o dia da perfeição, o Senhor descansou. O número 7 é o número de Deus. É por isso que o inimigo quer imitá-lo. O número dele é 666. Ele quer imitar Deus, mas Deus é perfeito, é 7. É 7 bênçãos, é 7 vitória. Esse é o Deus que a gente serve. E o dia do juízo é perfeito o que Deus vai fazer. São 7 taças, 7 selos e 7 trombetas. O livro do Apocalipse, você vai abrir agora, capítulo de número 6. Ô filho, põe aquele terror agora. Sabe aquele terror que o povo fala, calma, calma. Ó, capítulo 6. Capítulo 6. Eu pedi para abrir o capítulo 6, né? Mas eles vão abrir, mas você vai deixar nos slides. Por favor. Isso. Irmãos, agora a gente terá a abertura do quê? Do 7. Abertura dos 7 selos. Quando a gente vê o cordeiro abrindo os selos, vai começar a grande tribulação. Vamos ver os personagens que virá. Quando a gente vai passando o slide, o primeiro selo, olha quem vem, diga comigo, um cavalo branco. Porque o anticristo é esse. Vamos ver o anticristo? Coloca para mim Apocalipse 13 versos 1. 13 versos 1. Ó, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre seu chifre 10 diademas e sobre suas cabeças um monte de o quê? Isso aqui é o anticristo. Imagine você na praia, irmão, lá em Ubatuba, na ilha do Couve. Daqui a pouco, uma besta. Ô irmão, imagine chegar uma besta. Oxi, você deixa a barraca, aquele cooler, não vai estar com Heineken, né? Coca-Cola, né? Suquinho de maracujá. Irmão, o anticristo não virá assim. Apocalipse capítulo 6 é o slide. Ele virá num cavalo branco. Por que ele virá num cavalo branco? Segundo o livro de Coríntios, 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 14. Olha a competência do Satanás. 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás... Como que eu vou fazer uma paz vindo como uma besta? Quando ele surgir, o anticristo, Apocalipse capítulo 13, versos de número 4. 13 versos 4. Olha como que a terra vai receber. Leia para mim, Keren, por favor. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem é semelhante a ela? Então, quando a gente volta para os slides, o primeiro cavaleiro, ele tem um arco montado num cavalo, sai vitorioso e para vencer. É uma falsa paz que está em 1 Tessalonicenses 5:3. Vamos ver, 1 Tessalonicenses 5:3. Aqui é muito texto, irmão, tem que abrir, tem que ler. Esse é o primeiro cavaleiro. Calma, que quando eu mostrar o segundo, os companheiros, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem você é. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Quando o anticristo fazer uma aliança, irmão,
Quem aqui crê que vai ficar muito rico aqui? Levante a mão. Quem crê que vai ficar muito rico? Deus vai abençoar muito. Quem crê? Vai ter carro, casa, quem crê? Os irmãos nem crê mais nas coisas, irmão. Senhor, eu quero prosperar. O que eles não querem, manda para mim, ó Pai. Fechou? Como vocês não querem, Deus mandou para mim. No dia do arrebatamento da igreja, tudo que eu tenho vai ficar, sim ou não? Imagine tudo que você conquistou. Vai fazer o quê? O anticristo vai administrar tudo isso aqui. Ele vai trazer prosperidade para o mundo. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão. O grande fenômeno aconteceu. Muita gente desapareceu. Muitos vão dizer, vão até pensar: será que foi um disco voador? Imagine na Rede Globo, a Globo. Urgente. Acaba de desaparecer todos os evangélicos no mundo todo. Irmão, dá para imaginar as notícias, irmão. CNN, SBT, Record. E cadê os crentes? Transformado diante da presença do Senhor. Quem está aguardando o arrebatamento da igreja? Gente do céu. Alguém lá na sua casa, Pastor Renato. Sai, Satanás. Irmão, a oportunidade para mudar é agora. Colocar a vida no altar é agora. É agora, irmão. Vai ficar tudo. É por isso que disse Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim para esse mundo nu, e nu também eu vou voltar. O anticristo faz. Agora vamos ver o segundo cavaleiro. Põe nos slides para nós, por favor. Vou correr porque o tempo. O segundo cavaleiro que nós temos no livro do Apocalipse. Aleluia. O segundo, ele é um cavaleiro vermelho. Olha que diz o versos de número 4. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse o que da terra? A paz, e matasse uns aos outros. Lhe foi dado uma grande espada. Tenta imaginar, irmão, esse cavaleiro vermelho tirando a paz da terra, matando todo mundo. Esse é o cavaleiro vermelho. Aí você tem o outro cavaleiro. Capítulo 5, capítulo 6, versos de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Olhei um cavalo preto, o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite. Diga comigo, fome. Irmão, no período da grande tribulação, ninguém compra, ninguém vende, senão através da marca 666. Outra, ao colocar a marca, ou número, ou nome dessa besta, você estará condenado. Estará o quê? Condenado. A pergunta é: quem deixará de comer? Irmão, tenta imaginar como que será esse mundo. Isso aqui eu estou mostrando os cavaleiros que estão vindo ainda. Diga comigo, nós estamos no início da grande tribulação. Quando a gente observa o 4º animal, capítulo 6, verso 7, havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado o poder para matar o quê?
com fome, com peste e com as feras da terra. Irmão, você acha que Covid-19? Irmão, a quarta parte da terra, se é 6 bilhão, 1,5 bilhão vai morrer só com esse cavaleiro aqui, ó. Nós estamos ainda, diga comigo, no quarto selo ainda. Estamos aonde? No quarto. Quando você vai para o capítulo, o quinto selo, olha o que diz no versos de número 9. Versos de número 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então muito crente vai morrer na grande tribulação. Os que ficaram vão morrer. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo, dominador, não julga, vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado compridas vestes brancas, foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Deus está falando assim: filho, falta gente morrer ainda, não completou o número. A terça parte, isso aqui é calma que está vindo mais. Aí quando você observa, agora, olha o que vai acontecer no sexto selo. Irmão, sexto selo, eu tô com medo, irmãos. Ó, capítulo 6, versos 12. É relatado pelo apóstolo sinais no cosmo. Haverá uma continuidade de acontecimento. Olha que diz o versos 12. Havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se o quê? Como um saco de silício. A lua se tornou no quê? As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. Reis da terra, os grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos, livres, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e a ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Irmão, tenta imaginar esse sexto selo, uma estrela caindo, irmão, no meio do mar. Terremoto, maremoto, tsunami. Tem daquele. Quem já assistiu aqueles filmes The Walking Dead? Resident Evil. O livro de Eli. Sabe, você vai olhando aquele caos, irmão, no mundo. E onde vai estar a igreja? Ruas de ouro, por onde eu vou. Só vai a igreja. Você é a igreja? Olhando para isso, você tem a sétima trombeta. 30 minutos de silêncio. Por isso que alguns acreditam que as mulheres não vão para o céu. Porque como vai ficar silêncio? Eu acho que as mulheres vêm depois da grande tribulação. 30 minutos de silêncio. Imagine que Yasmin lá assim, é isso. Glória a Deus. Mas bem que só vai entrar gente transformada, mudada pelo poder do alto. Irmãos, 30 minutos de silêncio. Porque vai vir o que agora? Vai chamar agora 7 anjos que vão trocar 7 trombetas. Foram 6 selos. O próximo selo que vem agora, eu não vou adentrar no capítulo 7, nem no capítulo que fala dos 144 mil judeus, da visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação. Vamos ver aqui, ó, só para ver o tanto de gente que vai morrer. 7 versos 9, leia para mim, Keren, por favor. Leia o 9 e leia o versos 14. Não é a Keren, é o Naldinho. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que
de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, essa multidão que João vê, morreu tudo na grande tribulação. Hoje, para você ir para o céu, sabe como você faz para ir para o céu? É o Senhor dar vida para você. É vir num culto como esse, entregar sua vida para Jesus, abandonar o pecado. E Deus disponibiliza a sua graça. Uma vez que a igreja for arrebatada, aí eu quero ir para a igreja, vai atrás de igreja. A perseguição, irmão, o anticristo vai torturar as pessoas. Vai torturar ou não vai? Você acha que ele vai já arrancar sua cabeça? Mas tenta imaginar, irmão, arrancando o olho, torturando o máximo para a pessoa negar. É um período de calamidade, irmão, na terra. E o mundo, deixa eu falar uma coisa para você. Noé pregou do mesmo jeito como eu estou pregando hoje. Só conseguiu 8. Nem todo mundo que está aqui hoje vai subir. Eu vou falar de novo. Está entrando aqui, saindo aí porque não mudou de vida, não quer compromisso sério com Jesus. Você está achando que igreja é brincadeira, irmão? A igreja foi comprada por um preço alto. Foi através do sangue do nosso Deus que desceu aqui. Aí quando você observa, vai abrir, agora é o primeiro selo, agora o chicote estrala. Agora vamos começar pelo Brasil. Vamos começar? Aonde está o pulmão do mundo? Hã? Você. Uma árvore produz, se não me falha a memória, procura aí, eu acho que não sei se é 1000 litros de água. Procura aí, dá um Google para ver uma árvore, o que ela produz. Quem puder, dá um Google aí. Quantos litros de água uma árvore produz? Coloca aí. Inteligência artificial, me ajuda. E aí? Uma árvore, 150 mil litros. Uma árvore, 400 litros por dia uma árvore. Tenta imaginar a Amazônia. E você querendo arrancar a árvore na frente da sua casa, abençoado, que está sujando o quintal lá, que está arrumando briga com os vizinhos. Uma árvore produz 400 litros de água, é isso mesmo? Mas no dia da grande tribulação, quando for tocar o primeiro selo, primeira trombeta, os selos já foram. O último selo, quando abre ele chama 7 anjos que vão trocar as 7 trombetas. A primeira trombeta tocada, saraiva, chuva de pedra, de pedrisco, granizo, fogo misturado com sangue. Queimou a terça parte das árvores. Aonde está a maior quantidade de árvore no mundo, irmão? É do Brasil. Tem juízo de Deus vindo para cá. Queimou toda a relva verde. Queimou 1/3 do quê? Da terra. Esse aí é a primeira trombeta. Segunda trombeta, um monte em chamas é lançado no mar. Ocorre uma contaminação na água do mar. Torna-se o quê? Morre a terça parte da vida marítima. 1/3 dos navios é o quê? A água vai se transformar em sangue. Tenta imaginar o tanto de peixe morto. Calma, essa aqui é a trombeta, não chegou a taça. A trombeta mata 1/3. A taça vem, como diz o Vitor, flapo. Mata tudo. E onde está a igreja? Dá um dó maior para mim, filho. Não consegui entrar no tom, calma. Eu fiz assim. Eu não sei andar sozinho, comigo
minhas forças eu não consigo. Eu preciso. Senão sou cromo no que precisa. Eu sou uma criança de colo que precisa. Vamos mudar. Desse lado aqui, do lado só no skate no céu. Vamos na casa de Paulo. Oh, glória! Quem vai subir, irmão? Quem vai subir? Quem vai subir? Cadê a igreja que aguarda ansiosamente o retorno do nosso Senhor? Essa aqui é a segunda trombeta. Terceira trombeta. Eu estou falando trombeta. Estou assim, irmão. Trombeta, eu vou subir. Caiu do céu uma grande estrela. Eu nunca vou me esquecer do pastor Felipe um dia na sede. Se o senhor quiser ficar, o senhor fica, mas eu vou. Como você fala isso para o pastor presidente, irmão? Ele falou assim: pastor Manente, se o senhor quiser ficar aqui, o senhor fica, mas eu vou subir. Ô, irmão, fala isso. Nunca fale isso para mim, hein? Te dou um gancho de 3 meses sem pregar aqui. Pastor Felipe é uma benção, homem de Deus. Irmãos, ó, a terceira trombeta cai do céu uma grande estrela, que ela chama o quê? Contamina as águas dos rios e das... Aonde tem a maior água potável do mundo, está onde? No Brasil. O mundo composto por 70% de água e 30% de terra, é isso, né? Das águas existentes, 97% dessas águas são águas salgadas. 3% são águas potáveis. E desses 3%, a maior quantidade de água está no Brasil. Tem a Rússia, Filipinas, Canadá. São os maiores países que contêm água potável. E o que vai acontecer com elas? Só 1/3. Lembrando que é a terceira trombeta. Muitos morrem em consequência. Aí você tem a quarta trombeta. Escuridão, trevas sobre a terra. A escuridão atinge a parte do dia e dá 1/3 do sol escurece, 1/3 da luz escurece, 1/3 das estrelas. Irmão, tenta imaginar como ficará tenebroso. E diga comigo, são 7 anos. É o período do diabo reinando, perseguindo o crente. Pastor, mas eu vou no poder de Jesus. Vou mostrar o poder de Jesus para você aqui. Apocalipse, crente, para aqueles que vão ficar. Vamos ver? Versos de número 7, 13 e 7 do Apocalipse. Lê para mim aí, Keren. 13 e 7. Não, pastor, vou fazer jejum no monte. Para você que vai fazer jejum no monte. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. É o período do Satanás, irmão. Trindade satânica, a besta, o falso profeta, o anticristo e o dragão. O diabo vai entregar na mão do anticristo todo o seu poder. Ele vai fazer guerra contra os santos e vai fazer o que com eles? Vence. Quem quer ir para esse período, irmão? Faz aliança com Satanás, irmão. Ser amigo do mundo. Ama que o mundo... É por isso que, irmão, olha como o diabo tem enganado as pessoas. As pessoas estão compactuando com o pecado, irmão. As pessoas são a favor de aborto, homem com homem, mulher com mulher. As coisas estão tudo bagunçado. Liberação de droga. Crentes voltando em partidos que destroem a família.
Crentes que votam em partidos que liberam uma droga, depois pede para levar o filho para casa de recuperação. Você consegue entender um negócio desse, irmão? Ideologias nefastas, irmão, estão destruindo através de jogo. Sabe quem está literalmente ensinando a nossa casa, a nossa família? São os YouTubers. Os nossos filhos ficam mais tempo na internet do que com os pais. Domingo aqui eu falei que me chamaram, eu vou repetir novamente. Crente do rabo quente. Teve gente que ficou chocado com o que eu falei, mas está vendo pornografia de casa e não está falando nada. Nossa, olha o que o pastor falou. Filho do céu, tu está vendo sexo explícito na televisão da sua casa. Você está chocado porque eu usei uma expressão. Quem conseguiu compreender? A gente tem que parar de ser hipócrita, irmão. Nós estamos vivendo uma época aqui, isso aqui é a quarta trombeta. Quinta, aqui o chicote estrala. Eu vou provar para você que o abismo é lugar de prisão de demônio. Apocalipse capítulo 20, Kelly, abre para nós, por favor. Apocalipse 20. Gostei, hein, filho, você está tenebroso hoje, hein, filho? O que é isso, filho? Você está andando com o Gabriel, né, filho? 20 versos primeiro, o que diz? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versos 2. E prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos. Diga comigo, abismo, lugar de prisão de demônios. Vamos ver uns demônios que estão presos? Tem demônios que quando pecaram com Satanás, Deus não tirou eles do abismo. Eles estão presos até hoje no Tártaro. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4. Eles vão ser soltos agora, pastora Lídia. Na grande tribulação vai ser solto o demônio. Eu nem comecei a falar do exército que está vindo ainda. 200 milhões, provavelmente pode ser a China ou a Índia. Porque conforme observa, em termos de países com maior geografia, você tem Rússia, você tem China e você tem Índia. Parece que a China teria hoje uma quantidade de 200 milhões de seus soldados que virá contra Israel. Pastor Sila vai vir falando semana que vem a guerra de Gog e Magog, Rússia entrando em Israel e Deus intervindo para salvar aquele povo. Oh, meu Deus do céu. Olha que diz, porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado aonde? Os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o quê? Gente, agora é o dia da abertura. Tenta imaginar, desde que mundo é mundo, esses demônios estão presos. Chegou na grande tribulação. Eita Deus. Apocalipse 9, capítulo 9. Quinto anjo, quinta trombeta. Põe para mim, filho, o slide. Querem ler para nós, por favor? 9 primeiro, vai indo. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Tá bom, olha aí. Imagine alguém tentando morrer e não consegue. São os demônios. E Deus falou assim, não é para fazer dano. Parece que gafanhoto aqui, esses gafanhotos que você vai ver, tem rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão. Essa aqui é. Dá risada. Eu sou engraçado, não sou, irmãos? Eu sei que eu sou. É porque o assunto está tenebroso.
esse aqui é a quinta trombeta. Irmão, eu tenho pouco tempo. Sexta trombeta, os 4 anjos são soltos. Alguns entendem, vamos ler, querem, por favor. Apocalipse 9, versos de número 15, versos 16. Põe para nós aí se der, filho. Pode ler. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Irmãos, 200 milhões. Há 2 possibilidades de interpretação: de ser um exército mesmo, cabeçado por nações inimigas de Israel, sendo provavelmente pode ser uma China da vida, uma Índia, uma Rússia, ou necessariamente 200 milhões de demônios aqui. Possa ser 200. Há esses 2 tipos de interpretação. Diga comigo, grande tribulação. Nós estamos aqui na sexta trombeta. Quando você vai para a 7ª trombeta, põe para mim, filho, por favor. Eu tenho poucos minutos aqui. A 6ª trombeta, você vai para a 7ª trombeta. Ela necessariamente vai chamar agora para vir as 7 taças. Irmão, até aqui já está ruim. Imagine um ambiente desse, não tem água potável, não tem peixe no mar, a água se transformou em sangue, 1,5 bilhão de pessoas mortas. Irmão, vai ter canibalismo, tem gente que vai comer carne de pessoas. Aconteceu isso na história de Israel, primeiro livro de Reis. A fome era tão grande que 2 mães falaram: olha, hoje eu como seu filho, amanhã você come o meu. Aí mataram um filho, comeram, no outro dia a mãe correu, ela foi avisar o rei rasgou as suas vestes. E a grande tribulação diz que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. E você, pai, vai ensinar a sua casa? Você, homem, vai chamar a responsabilidade da espiritualidade? Você vai conduzir seu filho, a sua família? Ei, mulher, você vai se posicionar aqui hoje diante de uma revelação como essa? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quantos amigos seus na escola, adolescentes, jovens, estão caminhando para o inferno? E cadê os crentes para influenciar? Levar a Bíblia na hora do recreio e falar assim: eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma notícia para vocês. Eu tenho a palavra do Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o tempo está próximo. Irmãos, e o livro não terminou ainda. E não vai dar tempo para terminar. 7 taças. As 7 taças, elas necessariamente, elas são uma consumação. Se Deus matou a terça parte dos seres viventes no mar, a taça que vem agora elimina tudo. É a totalidade. Quando você observa, primeira taça, há feridas malignas sobre quem tem a marca da besta e sobre os que adoram a besta. Então haverá um juízo nessa taça, especificamente para aqueles que fizeram a marca da besta. Esses aqui já estão condenados. Segunda taça, o mar tornou-se em sangue. Morreu o quê? Terceira taça, rios e fontes tornaram-se em sangue. Represa do Guarapiranga, Billings, Rio São Francisco. Todas, água potável no mundo. Irmão, como que você vive sem água potável? Quarta taça, um grande calor. Os homens são queimados pelo forte sol. Amaldiçoam o nome de Deus, recusam a arrepender-se e a glorificar a Deus. Irmão, vai ter um calor tão grande, tão grande, tão grande. As pessoas serão abrasadas. Tenta imaginar queimando pele. É um calor insuportável. Quinta taça, trevas, agonias e blasfêmias. Pânico entre os moradores da terra, blasfemam contra Deus, recusam arrepender-se. Sexta taça, aqui é a preparação para a batalha final. Irmãos, diga comigo: final da grande tribulação. Gente, a 7ª taça vai ter um terremoto nunca visto na história da humanidade. Castigo de Deus sobre a grande Babilônia, chuva de enormes pedras vindo do céu. É por isso que João vê no capítulo 19. Sabe o que é esta batalha final? Diga comigo: guerra do Armagedon. Anticristo, falso profeta, todas as nações do mundo, todos que têm marca da besta em Jerusalém, aguardando. E daqui a repente ele vê um céu aberto
e ele vê um assentado sobre um cavalo, sobre o manto da sua coxa direita, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seus olhos chama de fogo, seus pés latão reluzente, da sua boca sai uma espada. E a igreja vindo montadas em cavalos, aleluia, transformada, porque a igreja supriu lá em 1 Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, e os que estavam vivos seremos transformados juntamente com o Senhor. E depois de 7 anos, depois de participar da grande ceia, depois de ter o casamento com o Senhor, a igreja volta, aleluia! E vai estar aquela grande multidão de soldados, mas só pelo poder da palavra do Senhor. Todos os corpos morrerão pelo poder da palavra que sai da boca do cavaleiro. Ele pega o anticristo, o falso profeta, e eles inauguram o lago de fogo. Coloque-se de pé. Capítulo 20, ele prende o diabo durante 1000 anos. E é um período que vai acontecer o milênio, a era milenar.